nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos e irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos os irmãos e irmãs, aos nossos amigos que nos acompanham, que possam compartilhar o culto da CCA, da Congregação Cristã Apostólica, para que possamos levar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, a comunhão que está entre nós aqui na igreja, para os lares onde precisa desta comunhão, onde precisa dessa paz. Então, que não retenhamos em nós a bênção que o Senhor tem nos preparado. Vamos compartilhar, irmãos, vamos comunicar, vamos falar das boas novas do Senhor para todos aqueles que conhecemos também. Começando esse culto, convidamos a todos que nos acompanham pela internet, a nossa querida Irmandade presente, para que possamos cantar o hino 390, hino 390. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, irmãos, irmãs, chamemos mais um hino? 22, hino 22, glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia. Conserva a paz, enfermas minha alma,
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Irmãos, nesta mesma comunhão, vamos pedir um hino para oração. Vamos cantar o 5:5 e depois cantamos o 118, pode ser, irmão Cleito? Vamos cantar o hino 5:5, 55. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, amados irmãos, irmãs, aos nossos irmãos que nos acompanham também pela internet, nós iremos aos pés do Senhor em oração nesse momento. Apresentaremos os pedidos de quem passou pela portaria, foi anotado pelo servo de Deus, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados da graça de Deus também, porque não damos testemunho de uma igreja, mas damos testemunho que a salvação só é possível através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Apresentaremos também os pedidos de toda a nossa irmandade que fazem menção na internet. O servo de Deus que presidirá a oração, irmão Silvano, o irmão pode orar por nós nessa noite? Pode vir à frente. O servo de Deus irá orar pela igreja, apresentará os pedidos de oração, apresentará o andamento do culto, a bênção do Senhor sobre nós, pedirá a palavra e conforme o Senhor assim os fizer sentir. Mas, irmãos, oremos com vontade, clamemos com fé,
nós não estamos aqui por costume, nós estamos aqui porque confiamos que do alto dos céus virá o socorro para a nossa petição. Então, em uma só fé, em uma só comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador eterno, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, em nome do seu Filho amado Senhor Jesus Cristo, prostramos nosso joelho em ato de gratidão. Pedimos ao Senhor pelos pedidos que foram feitos aqui, tribulação, causa, família, viagem, por todos os pedidos. Agradecemos ao Senhor também, em nome do seu Filho amado Senhor Jesus Cristo, por ter trazido nós nesse dia de hoje para ouvir a sua santa e poderosa palavra. Porque sem a sua palavra nós não podemos, nenhum minuto da nossa vida nós podemos viver. Então nós pedimos ao Senhor que envie do céu, Senhor, a sua santa e poderosa palavra. Abençoa esse irmão que também está na frente do culto. Enche eles do Espírito Santo para passar para nós tudo o que o Senhor deseja, porque deve ter muitos aqui, como eu, como ele, como todos necessitados de ouvir a sua santa e poderosa palavra. Também pedimos pelos aqueles que estão no hospital, com esse Covid, e estão precisando do seu milagre. Também pedimos ao Senhor que entre no lar. E o Senhor, tem muita família aí chorando pelo filho, pela esposa, pelo marido que foi retirado deles. Tem corações que estão aflitos, não sabendo como vão se comportar daqui para frente. Mas nós necessitamos do Senhor. Então, se o Senhor quiser enviar do céu seus anjos, o Senhor consegue fazer um milagre em todos os lares necessitados. Também pedimos pelos aqueles que estão na rua, que estão precisando do seu clamor, do seu amor, da sua atenção. Deus amado, nós clamamos ao Senhor. Tenha piedade de todos aqueles que estão necessitando também do Senhor. Também clamamos ao Senhor que entre com o seu amor, com aqueles que estão parados na graça, aqueles que estão sem poder vir escutar a sua palavra presencial, porque, Deus amado, a live ajuda muito a família, mas aqui dentro a gente sente também muito mais a presença do Senhor por causa da irmandade, que também clama no mesmo sentido. Também pedimos ao Senhor que abençoe os músicos, que coloque entendimento neles, que eles consigam tocar os seus hinos, os seus louvores com muito amor, com muito carinho. E a irmandade que está aqui também, Senhor, cada um tem uma necessidade, cada um precisa de ouvir a sua palavra, mas também precisa do consolo da espera, porque muitos também têm que esperar a sua vontade. Também pedimos pelos obreiros que estão na porta e pelas obreiras também. A gente precisa da proteção do Senhor, porque quem está lá na frente também recebe, impede do adversário vir aqui também perturbar esse santo culto. Também pedimos pelo irmão Rodrigo, que não está presencial aqui, mas pedimos que o Senhor também ajuda ele também na parte de ancião, porque a gente, quando tem um cargo, a gente é visado, tanto pelo adversário e pelas pessoas invejosas. Mas o Senhor tem poder para limpar tudo isso da vida dos irmãos. Agradecemos ao Senhor pela sua paciência, pelo seu amor, e também pedimos ao Senhor, derrame do céu a sua santa e poderosa palavra, e que venha falar com nossos corações, e que todo mundo saia daqui contente e feliz, e cantando que Deus falou com suas necessidades. Tudo isso, Senhor,
nós te pedimos, não no nosso merecimento, mas sim no nome do seu Filho amado Senhor Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome. Glória, Glória glória a ao Deus, Senhor aleluia. eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória, Deus que abençoe. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Em continuidade, irmãos, Deus que abençoe, ao santo culto, o servo de Deus, irmão Cleiton, havia pedido. Vamos cantar nessa mesma comunhão o hino 118, 118. Glória a Deus.
Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Bem, amados irmãos, como de conhecimento de todos vós, nos cultos online não há liberdade de testemunhos. Entretanto, hoje o Senhor preparou de uma maneira especial um bom número de irmandade. Há entre nós algum irmão, alguma irmã que precisa contar uma obra que alcançou das mãos do Senhor, precisa contar um livramento, um milagre, compartilhar com nós um voto que você tenha feito. Nós temos alguns minutos, estamos nessa liberdade e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estão todos em paz, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos dar sequência no culto, se estamos todos em paz. No próximo domingo haverá ensaio com os músicos e com toda a irmandade nesta congregação. O serviço se inicia às 8h30 da manhã. Toda a irmandade é convidada, todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, da mesma forma, são convidados. Aqui não iremos medir o tamanho da sua barba, não iremos ver a sua roupa, nós queremos nos juntar para elevar aos céus um louvor, buscando sempre um louvor perfeito. Então nós convidamos a todos os irmãos que nos acompanham, também pela internet, para que possamos estar juntos, irmãos. O serviço de ensaio inicia-se às 8h30 da manhã, aqui na igreja de Alphaville, e ele se estende até a hora do culto, depois há a continuidade do santo serviço de culto também. Amanhã, às 19 horas, nesta congregação, haverá também o serviço de reunião para os irmãos do Ministério de Ancião, e a partir das 20 horas, o serviço de reunião com culto para todo o ministério, toda a irmandade que sentir-se de participar, os irmãos obreiros, os irmãos músicos, os irmãos que têm algum cargo na igreja, algum ministério, todos são convidados a participar. E a irmandade que tiver comunhão, que tiver desejo de participar, boa coisa é, irmãos. A igreja estará, nós não fechamos, nós abrimos. Nós não devemos separar, nós devemos juntar, porque nós precisamos estar juntos, buscando sempre comunhão com o nosso Senhor. Também os cultos online, que nestes próximos 30 dias, está concluindo a primeira semana, serão realizados todos com participação da Irmandade. Acontecem de segunda a sábado, sempre às 20 horas. Também aos sábados há o culto com as irmãs às 10 da manhã e aos domingos 10 da manhã e 18h30. E começou essa semana cultos também às 14 horas, além do culto das terças, a semana inteira culto às 14 horas. É isso, irmão? Então, terça, quarta e quinta da semana que vem haverá culto às 14 horas, sábado e domingo. E também, irmãos, creio que em pouco tempo nós teremos um culto pela manhã, provavelmente um culto às 7 da manhã. E não sei como será ainda, mas contamos com as orações da Irmandade, porque os irmãos muitas das vezes vão começar o trabalho, vão começar o serviço, nós temos a programação da rádio, ainda a gente vai dividir o irmão Bruno em dois, vamos ver como vai fazer, que ele está congregando pouco, irmão Bruno. Ele congrega só acho que 2 vezes por dia, de segunda a domingo, né, irmão Bruno? E não batizou ainda, né, irmão Bruno? É? Vai batizar hoje? Não? Então tá bom. E nós, irmãos, não sabemos como vai ser,
mas em comunhão com o irmão Rodrigo, haverá cultos presenciais e online para a nossa Irmandade, pelas manhãs também. O senhor dará guia de como isso vai acontecer, qual a frequência. No começo provavelmente não será todos os dias, mas o senhor dará guia e com certeza, irmãos, com a oração da Irmandade, a guia vai ser a melhor possível. E em tudo o nome de Deus será glorificado. Tá bem assim? Mais algum anúncio, irmãos diáconos? Tudo em paz? Irmão Cleitinho? Tudo em paz? Então, irmãos, se nós não temos mais assuntos, vamos cantar mais um hino e o Senhor nos mandará a sua palavra. Quem se sente pedir um hino de palavra? Vamos cantar o hino 52, hino 52. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados irmãos, também tenho congregado, conversado com alguns irmãos da Irmandade de Mairinque, há poucos minutos antes do culto. O Senhor deu a graça de eu estar conversando com o irmão ancião de Três Marias, irmão Zizi, e outros irmãos que temos conversado, todos esses o saúdam com a santa paz de Deus. Amém. Também, irmãos, no último domingo, o Senhor deu a graça de contar testemunhos para a Irmandade a respeito da conversão. O Senhor deu a graça de contar como foi a conversão da família do meu pai, da família da minha esposa, e eu, no outro dia, recebi um puxão de orelha do meu pai, porque eu não contei como foi a conversão na família da minha mãe. Então, aconteceu isso no domingo passado, e também o irmão Silvano testemunhou, contou obras maravilhosas que o Senhor fez na vida dele, e ele falou com essas palavras: eu estou aqui, que o Senhor, não sei o que o Senhor requer de mim. Não foi que o irmão contou? Na segunda-feira, um irmão ancião ligou para mim e falou assim: irmão Silvano vai estar na reunião? Eu falei: acho que vai. Não, porque ele precisa me ajudar aqui numa reforma que eu preciso fazer aqui numa igreja. Então o Senhor já deu para ele a missão que ele precisa. Amanhã ele vai conversar com os irmãos. Também, irmãos, o meu avô foi na década de 40. Foi antes da tia Ivone nascer? Foi depois, um pouco depois. Final da década de 40, irmãos. Meu avô, pai da minha mãe, pai do irmão João Marcos, ele trabalhava num frigorífico em Osasco. E ele era de uma outra religião. Ele era da religião espírita. E indo para o trabalho dele, ele viu um homem, não sei se dentro do trabalho ou fora dele, e ele falou: essa pessoa tem um brilho bom, vou converter ele para o meu caminho. E começou a converter, começou a conversar, explicar como funcionava, como eram as coisas. Aquele homem teve muita paciência para ouvi-lo. Quando ele terminou, o homem falou assim: senhor, terminou? Ele falou: terminei. Ele falou: posso contar da minha igreja agora? Ele falou: pode. Aí ele contou. Meu avô virou para ele e falou assim: olha, eu acho que a tua igreja é melhor que a minha, eu vou na sua então. E assim o Senhor converteu o coração dele, a família desde a década de 40 nos caminhos do Senhor, e o Senhor tem nos mantido por misericórdia, irmãos. Glória ao Senhor. Algum dos irmãos tem a palavra? Estão todos em paz? Vamos ler então, amados, onde o Senhor tem nos mostrado, na carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Daremos início à leitura, amados, a partir do verso 9. Filipenses 2, a partir do verso 9, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor,
Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, irmãos, segundo deixou escrito Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, aos nossos irmãos filipenses. Uma carta, amados, que não fala de repreensão, que não fala de ajuste de conduta, mas é uma carta, irmãos, uma epístola que fala, é uma relação de muito amor, de muita compreensão que Paulo tinha com aquela irmandade. Como os irmãos bem sabem, essa é uma igreja que foi a primeira igreja que se converteu ao cristianismo na Europa, uma cidade muito forte economicamente, uma cidade muito rica, uma colônia romana, a qual ela tinha todos os predicados de uma colônia romana, onde as pessoas eram instruídas, onde corria-se muito dinheiro, uma cidade portuária, mas foi onde o Senhor começou a operar, a evangelizar ali a partir da Europa. Tem uma passagem muito bonita de Paulo, que ele tentando ir para... a irmã Cecília está conversando bastante ali, tá? E nós, irmãos, tem uma passagem muito bonita com aquela irmandade, que eles estavam numa missão, tentando uma missão para a Ásia, não é isso, irmão Rafa? E o Senhor despertou para que eles mudassem o caminho e entrassem na Europa através da cidade de Filipos. Amados irmãos, o Senhor toma caminhos que às vezes nós não compreendemos. Assim como foi com essa irmandade, que foram alcançadas pela graça, pela misericórdia e pela vontade de Deus Pai, por Jesus Cristo, assim também é na nossa vida. Muitas das vezes nós temos planos de ir para um caminho e o Senhor nos desperta numa madrugada, nos desperta por uma palavra, por uma comunhão, a seguir por outro caminho. E assim aconteceu com esse povo, mas neles o Senhor operou grandiosamente, os favores do Senhor foram grandes na vida deles. E esta carta que nós lemos, nesses poucos versos, a qual novamente convidamos a irmandade que possam ler em casa, é um capítulo muito bonito, a qual compara, irmãos, a diligência de Cristo enquanto viveu na terra com a diligência que devemos ter nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, sendo Deus, o Senhor Jesus, tendo a divindade nele, viveu como homem, sofreu como homem, e quando ele desceu na sepultura, que foi ressuscitado, que ressuscitou dos mortos, ele não pregou a divindade e nem buscou se justificar perante aqueles que haviam descrido nele ou que houvessem confessado de maneira, uma fé contrária à que ele pregava. Não. Ele não mostrou poder, irmãos. O Senhor Jesus, quando ele voltou à vida, ele continuou de onde ele tinha parado em evangelizar, em converter, em falar das grandezas do nosso Deus.
E aqui o texto que nós lemos, os conselhos de Paulo, se dá nesse sentido, amados irmãos, que nós devemos olhar para Cristo. Não devemos ter uma igreja que buscamos somente resolver os nossos problemas. Não devemos fazer de Deus o nosso resolvedor de problema. Deus mandou ao mundo o próprio Filho para que morresse por você, por mim, morresse por nós, para que pudéssemos ter direito da vida eterna. O fundamento principal da nossa fé, da nossa caminhada com Cristo, é um dia herdarmos o direito da vida eterna. E o conselho da palavra, irmãos, nesta noite para nós, ainda que você tenha tido uma semana difícil, uma semana de luta, uma semana de prova, de guerra, mas o conselho da palavra hoje é que possamos nós todos, começando do pregador, seguir o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos nos despir, irmãos, da nossa honra, do que nós achamos que deve ser, de nós chegarmos primeiro em algum lugar, de sermos o primeiro a ser atendido, de sermos o primeiro a alcançar uma bênção, que não tenhamos em nós, irmãos, qualquer tipo de corrupção, no sentido de que o meu irmão, dentro da minha casa, não pode ser abençoado antes que eu. Que possamos ter em nós, amados, um coração preparado em Cristo, que a bênção do nosso irmão é a nossa bênção. Se chegou para nossa irmã, vai chegar na nossa casa também. O Senhor quer que olhemos para Ele, irmãos, que olhemos para Cristo, que tenhamos a nossa mente voltada ao trono da glória de Deus. As provas, quando nós estamos olhando para Cristo somente, elas se fazem tão pequeninas, porque o Senhor visita o nosso coração num louvor, o Senhor visita o nosso coração num hino, num testemunho, numa oração, numa palavra, numa comunhão de uma igreja antes que o culto se inicie, nos hinos que cantam. Os irmãos creem nisso, irmãos? Há os nossos irmãos que ficam aguardando, às vezes numa cidade distante, num outro país, e o hino que foi preparado para fazer a abertura do culto online já vai trabalhando no coração dos nossos irmãos. Porque estamos em Cristo, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que acontece quando nós estamos em Cristo, quando nós olhamos para Cristo? Aqui, irmãos, se lermos um pouco antes, fala que devemos deixar a nossa vanglória e que devemos deixar de nos considerarmos superiores a nós mesmos e que nós devemos olhar para o outro. Aqui não fala, irmãos, que devemos sair fazendo gentilezas e deixar de cuidar da tua própria saúde, deixar de cuidar da tua própria família, do teu próprio trabalho. Não, irmãos. Aqui está falando que você tem que colocar Jesus Cristo na tua frente. Tudo que você for fazer, você vai fazer por Cristo. O teu trabalho, faz por Cristo. As tuas vestes, é por Cristo. O teu testemunho, é por Cristo. O teu louvor, é por Cristo. O teu projeto, o teu plano, onde você quer chegar na tua vida, é por Jesus Cristo, irmãos. E o que há de ser da nossa vida, se não olharmos as nossas condições, se não olharmos até onde nosso braço alcança chegar, se não olharmos, irmãos, onde nosso ímpeto, a nossa vontade ou a nossa vaidade deseja chegar, se nós olharmos para o Senhor e termos a nossa vida dedicada a agradar ao Senhor, como é que é a nossa vida, irmãos? Não precisa de profecia, não precisa bater na tribuna. Aqui está escrito, irmãos, porque Deus opera em vós, Paulo falando aos irmãos filipenses, que nós recebemos como falando para nós. Deus opera em vós tanto
o querer como o efetuar segundo a boa vontade dele. Se você está preocupado em agradar a Deus, se você está preocupado em ser agradável aos olhos do Senhor, não se preocupe, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor também se preocupa em ser agradável, em fazer a boa obra dele na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor tem nos mandado, tem nos despertado nessa noite. Que possamos ter o nosso coração desperto em fazer a boa e agradável vontade do Senhor. Aqui nós temos Paulo falando aos irmãos filipenses. Temos um homem instruído, um homem que falava muitas línguas, um homem que converteu, tomado pelo Espírito Santo, é verdade, converteu os gregos, falando da filosofia, falando de toda a ciência dos gregos. Então é um homem cheio do empoderamento da palavra. Mas aqui nós temos um homem, amados irmãos, que estava encerrado em uma prisão. Ele não escreveu essas belas palavras, esse belo texto, do alto de um gabinete, tomando a luz natural do meio-dia, após ter ceado, comido bem, bebido bem, ter tomado um bom banho. Não, irmãos. Ele estava em uma masmorra, porque independente de onde ele estivesse, ele estava com a missão de ser um servo e agradar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, independente de onde você esteja, independente da sua situação, agrada ao Senhor. Busca agradar o Senhor. O Senhor está à porta para vir ao encontro da igreja e fazer o que espera, o que intenta, o que busca, os bons intentos do teu coração. Mas hoje o Senhor faz um convite. Vamos fazer uma missão diferente? Ao invés de só você esperar o Senhor vir, vamos nós buscar ir ao encontro do Senhor? Se está difícil, irmão, se está demorando, vamos correr, irmãos. Vamos correr ao encontro do nosso Deus, com louvor, com reverência, com misericórdia, sem fazer julgamento, buscando misericórdia para nós e para os nossos irmãos. Ah, mas eu conheço um irmão que aquele ali não tem condição, aquele ali fugiu, aquele ali saiu, aquele ali aconteceu tanta coisa. Vamos deixar que a misericórdia do Senhor trabalhe na vida dele e na nossa, irmãos. Vamos deixar que o Senhor chegue na vida dele e na nossa também. Mas vamos nós trabalhar, vamos nós buscar, vamos nós louvar, vamos nós adorar ao Senhor, porque fazendo assim, o Senhor se agradará. E quando o Senhor se agrada, Ele operará na sua vida, nas nossas vidas, os bons intentos segundo a sua boa vontade dEle, vontade dEle. Paulo escreveu numa prisão. Hoje nós estamos buscando o Senhor numa bela igreja, sendo iluminado por uma boa iluminação, pelo refrigério de um ar-condicionado. Não está tão ruim, irmãos. Não está tão. Dá glória ao teu Deus. Dá louvor ao seu Deus. O Senhor tem o bom da terra para te dar, para nos abençoar. Vamos nós, irmãos, fazer a nossa parte. Seguir, marchar rumo a Sião Celestial. É no caminho, é na jornada que o Senhor vem com as boas novas dele na nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor tem nos mandado. Recebamos ela como vinda do alto dos céus. Que tenhamos na nossa vida a comunhão, a liberdade de louvar, liberdade de adorar. Que por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. O irmão Rafael virá à frente, agradecer o culto por nós. Juntos buscamos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, santo és tu. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, estamos mais uma vez de joelhos prostrados diante da tua presença, para te louvar, te engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na nossa vida, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela oportunidade de estarmos dentro da tua casa. Te damos graça pela oração que deste ao teu servo, o qual temos a certeza que subiu como um incenso suave, ó Deus. Te damos graças pelos hinos tocados, te damos graças, Senhor, por toda a irmandade aqui reunido, não somente presencial, Senhor, mas pela internet. Todos aqueles, ó Pai, que estão te buscando conhecer a mais de ti. Senhor amado e justo, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, o qual enviaste essa noite. Deus vivente, tu és maravilhoso, como diz a tua palavra, Senhor. Tu enviou o teu Filho amado, que sendo Deus, Senhor, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se de si mesmo, estando no estado de homem, Senhor, e mesmo em estado de homem, ó Pai, não fez a tua vontade, mas, Senhor, em tudo foi obediente à tua palavra, em tudo foi fiel a ti, perante, Senhor, todo mundo, o qual o seu nome foi exaltado, Senhor, o qual todo joelho deve se dobrar, o nome que está acima de todos os nomes. Esse é o Deus ao qual nós servimos, esse é o Deus ao qual nós louvamos, esse é o Deus ao qual nós glorificamos. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos representar esse Deus. A tua palavra nos diz que quando entramos aqui na tua casa, nós devemos estar em comunhão, nós devemos buscar, mas quando nós saímos daqui, nós devemos estar melhor ainda, porque representamos um nome que está acima de todos os nomes, representamos a tua imagem, somos chamados de cristão, uma pequena parte de ti, Senhor, extensão das tuas mãos. Senhor, permita assim que essa palavra possa adentrar nos nossos corações, e o que não te pertence, Senhor, tira de nós, mortifica a nossa alma, permita que a tua luz possa brilhar em nós, que não venhamos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, que ao andarmos, Senhor, por onde entrarmos e sairmos, que a tua paz nos alcance, esteja conosco, aonde colocarmos nas nossas mãos, Senhor, opera milagre, faça sermos reconhecidos, ó Pai, olha do alto, para que tu possa ver a diferença do que te serve e o que não te serve. Senhor, opera essa palavra em nós, Senhor, tira de nós, Senhor, tudo que te desagrada, para que possamos então nos apresentar diante de ti, sem ter do que se envergonhar, como obreiro, Senhor, que maneja bem a tua palavra, Senhor amado e justo. Assim, Senhor, como fizeste na vida de Paulo, assim como fizeste na vida dos teus discípulos, assim como fizeste na igreja primitiva, o qual não existia separação, mas todos estavam unidos em um, não havia necessidade, não havia nada, porque um confiava no outro, estavam unidos na tua palavra, estavam unidos, firmes em ti. Senhor, eis o teu povo, Senhor, agora o mundo inteiro te vê, porque temos a internet. Senhor, que essa palavra possa alcançar até os confins da terra, que o teu Espírito Santo possa
possa operar no meio do teu povo, que o teu povo possa se levantar na face da terra como homens e mulheres santos, separados diante de Deus, separados do mundo, para te representar, para trabalhar, para enviar a tua palavra, para pregar, Senhor, em tempo e fora de tempo. Levanta o teu povo, dá ousadia de espírito, enche o teu povo do Espírito Santo, dá coragem, levanta a cabeça, mostra para o nosso adversário que servimos a um Deus que tudo pode, que o nosso Deus é fiel, justo, verdadeiro, e aquilo que nos prometeu nos entregará. Aleluia, Deus vivente e santo, graças te damos por estarmos aqui sentindo a tua presença, Senhor. Despede nós com mais um hino, nos permita, Senhor, que essa comunhão possa continuar conosco, que ao entrarmos na nossa casa, tu possa entrar junto, os teus anjos entre junto, e o que tiver que ser tirado, eliminado, Senhor, opera na nossa vida, ó Pai. Assim te pedimos. Guarda o que vai mais perto até o que vai mais longe, que possamos todos estar reunidos novamente a te louvar. Assim te pedimos por tudo, não em nosso nome, porque não temos merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Criador. Bem, amados irmãos, irmãs, este momento nós temos para fazermos as nossas ofertas, ainda que não seja o culto, qual a Irmandade de contínuo venha preparado, mas em frente ao teu banco tem um envelope. Nós precisamos, irmãos, da colaboração dos irmãos, seja para a manutenção do templo, seja para a manutenção, ajuda, reforma de outras casas de oração e também no atendimento dos necessitados. A fome chega, o frio chega, e nós precisamos estar prontos para atender os necessitados. Se tem algum irmão, alguma irmã entre nós que precisa passar uma maquininha de débito ou crédito, pode se dirigir na portaria, que os servos de Deus estão preparados, prontos para receber os irmãos também. E nós, irmãos, falamos com liberdade. A Irmandade de Alphaville tem um coração gigante na obra de Deus. Não podemos, irmãos, em nenhum momento recriminar, discriminar ou criticar. Essa Irmandade tem um coração maior que essa igreja, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Muitas famílias têm sido atendidas, muita criança tem tomado seu leite. No frio, muitas crianças, muitas famílias têm sido supridas. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E também, irmãos, quando chega o alimento, quando chega a roupa, a pessoa recebe também um abraço, uma oração, uma benção, e o Senhor é poderoso para transformar aquela família, aquele lar ou aquele grupo de pessoas que está passando por uma extrema necessidade. O Senhor tem o poder de transformar essas vidas também. Colocar eles em lugares altos, colocar eles no meio da Irmandade, no meio dos doutores, no meio dos homens da lei, da saúde, porque Cristo Jesus, irmãos, tudo pode fazer por nós também. Então, irmãos, todos já cooperaram, já ofertaram? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nós te agradecemos pelo fruto do amor dessa querida Irmandade. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que os dias são difíceis, mas, Senhor, o coração aberto tem sido grande dessa Irmandade para a tua obra. Nós te pedimos para quem ofertou,
para quem tinha o desejo de ofertar, mas não pôde, nós te pedimos, Senhor, que dos céus tu possa vir e encontrar conosco e transformar, Senhor, aonde há miséria, aonde há a falta de alguma coisa, que possa haver fartura no meio do teu povo. Abençoa, Senhor, abençoa de maneira tal que a nossa irmandade possa ter para dar, para emprestar, para, Senhor eterno, mandar para longe e que nunca venha faltar no meio de nós. É o que te pedimos, que essa bênção também possa alcançar a todos os nossos irmãos que estão até esse momento nos acompanhando na internet, que eles possam ofertar na multidão da Tua misericórdia, que eles possam fazer o bem, que eles possam mandar oração, visitar os enfermos, visitar os aflitos, e que Tu possa mostrar para eles que ainda que no pouco que eles façam, que nós fazemos, Tu pode operar grandes obras no meio de nós. Tudo isso nós te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Os servos de Deus passarão recolhendo. Quem se sente, chama o hino, irmãos. 283. Hino 283, 283. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, após o santo serviço de culto, faremos o nosso círculo de oração, onde será apresentado a irmã Ilza Valdete Solange Marielle, Luísa Rosineide Selma Marcos, Eunice Elaine Carlos Solange Eliane Evaristo, Joana Irma, Francis, Maísa, Tiago, Luzia, Linde, Vilma, Roseli, Cristiana, Mui, Isabel, Francisco, Marco Antônio, Maria, Daniela, Jadete, Silvia, Maxwell, Natasha, Nicolas, Rosa, Evaristo, Joana, Marcos, Brenda, Beatriz, Vinícius, Pedro, Cosme, Jean, Elivelton, Eveline, Sandra, Nina, Lucas, Mário, Jaine, Edileuza, Ludmila, Larissa, Helena, Renato, Mário, Camilinha, Juliana, Elisa e Selma. Todos esses nomes serão apresentados. Há entre nós algum irmão ou irmã?
Irmão Jeová. Enfermidade, irmão Jeová. Mais algum irmão? Patrick, Nivaldo e Patrícia. Patrick, Nivaldo, Patrícia. Irmã Eliane? Será apresentado. Marcelo. Mais algum irmão ou irmã? Lindelson. Na UTI. Uma Carol, esposa do irmão Wagner, diácono, está na UTI. O irmão sabe o que é? Infecção nos rins. Então o servo de Deus irá orar, irmãos. Foi falado o nome, o importante é que foi apresentado. Glória a Deus. Nós iremos encerrar o culto, os irmãos que estão na internet nos acompanhando, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Nós, irmãos, não abrimos o círculo de oração porque nós buscamos o impossível, nós buscamos um milagre. Então o servo de Deus achou por bem, para que não haja uma interpretação errada a respeito de charlatanismo, nós, irmãos, buscamos os céus. Então, os irmãos que nos acompanham pela internet, pode ter certeza que quando vocês anotam, pedem, nós iremos pedir como se a causa fosse nossa. E o Senhor trará a vocês e a todos nós a vitória no nome do Senhor Jesus. Que tenhamos um final de semana abençoado, estejam conosco congregando, participando dos cultos, presencialmente, os nossos irmãos pela internet. Que Deus abençoe a vida de todos nós e que fiquemos todos, irmãos, com a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.